Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este é o episódio Como Tratar as Dificuldades Alimentares na Infância. E hoje a gente vai conversar um pouquinho do que a gente acredita ser essencial para o tratamento, para compreender o tratamento. Muitas vezes a gente pensa que tratar a dificuldade alimentar é fazer uma coisa específica ou resolver um problema específico. E a gente vai trazer para vocês alguns aspectos que a gente considera essencial. O episódio de hoje, ele vai fazer talvez mais sentido para os profissionais que trabalham com isso ou que desejam trabalhar com isso. Mas se você é pai ou acompanha alguma criança que tem dificuldade alimentar, você também vai entender e é importante até perceber que se esses aspectos estão acontecendo, né? Porque às vezes os profissionais perguntam uma coisa e você pensa, por que que tá perguntando isso? Então tem um Uhum. porquê de perguntar e a gente quer trazer para vocês algumas coisas que a gente é, considera então importantes para conduzir o tratamento de crianças com dificuldades alimentares na infância. E acho que a gente começa falando dos aspectos fundamentais, que a gente entende que são aspectos fundamentais, né? Para quem Uhum. ainda não sabe, a gente tem um curso, a gente dá um curso de tratamento para as dificuldades, intervenções para as dificuldades alimentares na infância, e a gente vai apresentar para vocês alguns desses aspectos que a gente considera essenciais e que estão todos lá no curso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem procurar a gente lá. Nesse momento não estamos com as inscrições abertas para a próxima turma, mas em breve a gente vai ter mais informações também. A gente acabou esse mês, né? Esse mês foi a É, primeira turma, fevereiro de 25, a gente teve a primeira turma desse ano. Um dos motivos que a gente pensou até nesse episódio é porque muita gente perguntou como era o curso, quando que sai a próxima turma, o que que a gente está abordando. Mesmo colocando os módulos, a gente vê que tem muita gente que quer entender um pouco mais. Então, isso é para dar uma ideia também, e é como a gente conduz também os nossos atendimentos, e como a gente aborda todo esse mundo da alimentação e como olhar e levar os aspectos principais para olhar para essa criança, essa família de uma forma mais ampla, né? E não a habilidade motoral ou o ambiente, ou olhando como um todo, todas as coisas que fazem parte desse desenvolvimento de alimentação. e alguns dos aspectos que a gente considera fundamental é entender justamente sobre esse desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que olhar para essa criança em desenvolvimento e entender o que que a gente espera de padrão de desenvolvimento e o que que essa criança está apresentando. A gente precisa entender conceitos de alimentação, o que que significa momento de refeição, o que que significa a alimentação em si, o que que significa deglutição, entender sobre todos esses processos, entender especificamente se você é fonoaudiólogo, entender sobre habilidade motor oral e entender sobre padrão de desenvolvimento mastigatório, quais são as habilidades motoras orais que a gente espera para cada faixa etária. Então, entender sobre esses aspectos ajudam a gente tanto no processo de avaliação quanto no processo, de intervenção. E a gente vai fazer uma linha do tempo, porque a gente vai olhar para o histórico desse bebê, entender como é que foi a gestação, como é que foi o nascimento, como é que foi o primeiro momento de refeição, que é a amamentação, e a partir daí a gente começa a desenhar o que se espera, o que que a criança está apresentando, para que a gente possa encontrar essa criança onde ela está, né? Que é o que a gente É, recorrentemente fala, e a partir daí desenhar as próximas etapas de intervenção. isso é muito importante. E até conceitos anteriores, assim como pensar na parentalidade responsiva, nessa alimentação responsiva que se fala da onde que veio e quais os conceitos bases da alimentação responsiva para a gente pensar depois no tratamento. Então, mesmo quando a gente fala em intervenção e tratamento, a gente precisa olhar o anterior a isso. E por isso que a gente começa também, não direto como intervir, porque para intervir a gente precisa saber onde está e como está, para daí pensar quais são os pontos que a gente vai pegar para poder orientar e modificar e pensar no planejamento terapêutico de verdade, porque precisa ter planejamento, né? Isso é uma coisa que a gente viu até depois do congresso ano passado de fonoaudiologia, que foi falado em terapia de alimentação responsiva, e a gente ouve as pessoas falarem, ah, mas tem um planejamento ou não tem? Porque não é só ser responsivo. Então, não, se tem planejamento e a gente ensina tudo isso também no curso, né? De tipo, como fazer o planejamento, como pensar nesse planejamento, como pensar nos objetivos ao curto e longo prazo.
e É. por aí vai. E a gente, se a gente pensa nessa linha de desenvolvimento, existem marcos do desenvolvimento, né, que são relacionados também à alimentação. Então, a gente vai ter o primeiro momento de refeição, então vai ter lá na amamentação. Então, a gente vai avaliar como tá essa amamentação ou como foi essa alimentação. Vai ter um jeito específico, qual vai ser o olhar que a gente vai olhar para o processo da amamentação. Depois disso, a gente tem um outro marco relacionado à alimentação muito importante, que é a introdução alimentar, onde a gente desprende quase 2 horas, 2 horas e meia entre aula gravada e aula ao vivo, falando sobre introdução alimentar, porque é onde muitas vezes a gente começa a receber a família ou as crianças que começam a apresentar ou começa a ser reconhecido que existe uma dificuldade. Uhum. E aí a gente sempre faz um paralelo muito importante que introdução alimentar é o momento de aprendizado em relação a essa experiência alimentar. E quando vem uma criança maior para fazer terapia alimentar, ela está à frente a um desafio de aprender a se alimentar de novo, aprender a criar novas experiências, aprender a criar novas relações com o alimento, e a família também está nisso. Então, esse processo de ressignificar, reconstruir, é muito importante que a gente entenda o que se espera de uma introdução alimentar, é muito importante que a gente favoreça uma orientação adequada para uma introdução alimentar e que a gente leve conosco essas orientações para quando a gente for falar da intervenção especificamente mais lá para frente, né? É, porque essas pequenas, talvez desafios, né, porque ainda não viraram uma dificuldade exata na introdução alimentar, mas pequenos desafios que os pais veem nesse momento, porque ninguém ensina muito, né, não você tem escola para ser pai e mãe, e as coisas que vêm em frente ao desenvolver da criança são desafiadoras. Então, esses pequenos desafios são sinais de risco para uma dificuldade alimentar. E a gente conseguir orientar quando se apresentam lá no início, a gente tá falando em prevenção. E é uma das coisas que até uma professora da URGS que fez o curso, não, fez uma aula com a gente, uma aula aleatória, né? Acho que foi uma aula separada, assim, não era um curso específico, mas a gente falou muito em introdução alimentar e falou em prevenção, e ela disse, nossa, se vocês tivessem comentado em prevenção, é uma coisa que chama muito mais atenção, e a gente ficou, bah, é verdade, a gente não fala que a gente fala bastante em prevenção no curso. E a gente fala, e essa prevenção vem desde sinais e sintomas em amamentação, mas um segundo momento mais importante que vem esse mundo de alimentos diferentes do que fora o leite, né? É um momento da gente pensar, porque são esses sinais e esse comportamento, esses desafios que a criança apresenta na introdução que vão se perpetuar, talvez, ou não. Que a família vai conseguir dar conta e abordar de uma forma legal e a criança vai desenvolvendo as habilidades, ou não. Uma das coisas que a gente fala, e a gente já falou no Instagram várias vezes, então eu vou comentar de novo, mas é a criança antes do 1 aninho não vai só brincar com comida e explorar, ela tem que desenvolver habilidades também, senão ela não vai chegar com 1 ano conseguindo fazer uma mastigação de uma forma mais complexa. Ela vai estar só amassando. E isso vai repercutir lá na frente, né? Então, pensar nessa parte de prevenção também desses momentos para as dificuldades mais lá. Acho que a gente vai ter outro momento principal, que é logo depois, mas vai ter outro momento de que muda a forma que a criança está experienciando e se relacionando com a alimentação, né? Que é ali pelos 2 aninhos, né? É, porque aí começa uma fase que é mais desafiadora, e daí entra uma coisa que a gente comenta desde o início: não existe seletividade alimentar em bebê. Um bebê que está em introdução alimentar e começa a apresentar esses desafios, a gente não vai pensar numa seletividade, a gente vai pensar numa dificuldade. Aí entra um processo de avaliação para diagnóstico diferencial. Então, depois a gente vai ter diferentes marcos. Tá, como que a gente vai tratar? Encontrar essa criança onde ela está, entender como é que está o desenvolvimento dela, em que fase ela se encontra. Tem uma dificuldade que está estabelecida ou não? Essa dificuldade, ela vai ser muitas vezes desenhada ou vai ser trazida como uma dificuldade a depender da frequência que ela acontece, da intensidade que ela acontece, porque vão ter crianças que vão apresentar peculiaridades no momento de refeição, mas numa frequência e numa intensidade que não afetam o desenvolvimento delas. Então, é muito importante que a gente esteja atento a esses sinais, e uma avaliação bem detalhada disso vai conseguir que a gente desenhe um diagnóstico diferencial, porque a nossa tomada de decisão também para o que vai ser feito, qual abordagem vai ser usada, qual estratégia vai ser passada para a família, vai se basear no que
o nosso processo de avaliação encontra. Então, a gente, para tratar bem uma criança, o que tratar é saber entender o que essa criança e essa família precisam de tratamento. E aí, a gente fala muito do processo de avaliação, é muito importante que a gente faça uma avaliação que seja abrangente, uma avaliação que seja complementar, que ela vai dar, a gente vai ter materiais específicos. Hoje a gente não tem um instrumento que vai avaliar todo o processo de alimentação, um instrumento Padrão ouro, né? padrão ouro que vai nos desenhar toda a avaliação. Não temos isso. Então a gente tem que ir realmente juntando informações para que nos desenhem um quadro que a gente tem à frente. E essa informação vai se dar tanto por instrumentos mais específicos e instrumentos que vão ser, às vezes, desenhados para populações específicas. Tem alguns instrumentos que são desenhados para a população com TEA. Tem instrumentos que vão ser desenhados para fazer um rastreio. E tem instrumentos que são complementares e indispensáveis, que é como um diário alimentar, um inventário alimentar, entender da rotina dessa criança. Então, isso, somado com a anamnese, vai nos dar uma informação detalhada da avaliação e vai nos levar a pensar num diagnóstico diferencial. E a partir daí a gente começa a desenhar uma possível intervenção, né? Se precisa, não precisa, aí depende do que a gente vai encontrar. E dessas nomenclaturas, desses desafios, desses diagnósticos, a gente também aprofunda bastante até para entender o que é o que. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai pegar os sintomas e os sinais que a criança está apresentando e vai trabalhar estratégias em cima disso. Mas isoladamente, não é a forma mais adequada. A gente precisa entender o todo e a gente precisa entender onde essa criança está dentro dos diagnósticos, porque uma criança que tem TARI, uma criança que tem DAP, distúrbio alimentar pediátrico e transtorno alimentar restritivo e vegetativo, vão ter encaminhamentos diferentes. E até a gente, nesse ano, já incluiu, nessa primeira turma de fevereiro, foi um diferencial das outras, a gente incluiu toda a diferenciação que teve, ou a sobreposição e a ligação que existe entre distúrbio alimentar pediátrico e transtorno alimentar restritivo e vegetativo, que saiu no consenso na última semana de novembro do ano passado. Então, tem diferença e se está discutindo ainda muito sobre isso, e é aí que a gente tem que estar sempre atualizada e falando sobre, porque a seletividade não é diagnóstico, a gente sabe que é um quadro de seletividade, a criança está seletiva, então isso é uma discussão mais profunda que a gente faz, né? Mas, e quando é um distúrbio alimentar pediátrico, quando é um TARI, um pode se transformar no outro, um influencia o outro, então isso a gente entrou nesses detalhes, a gente entra nos CIDs também, porque se a gente está em lugares que é público e precisa de um CID para ter o reembolso ou está num convênio, né? Se a gente está no SUS, a gente precisa dar nome e tem ainda o CID, que, claro, ainda não chegou no Brasil, está na tradução do CID-11, né? Então, a gente ainda, tudo isso vai estar dentro da gente entender também qual é a categoria que essa criança está, porque por mais que tenham sintomas e sinais parecidos em algumas situações, eles são diferentes, eles têm características diferentes e a gente vai fazer encaminhamentos diferentes e vai pensar em linhas, não na abordagem inteira especificamente, mas em estratégias que vão ser diferentes para um diagnóstico ou para o outro, né? E quando a gente pensa nisso, isso vai começar no momento em que a gente já vai estar desenhando a nossa intervenção, porque a avaliação, ela é um recorte, ela é um recorte no tempo daquela criança naquele momento. E a gente vai juntando isso com outras coisas que estão acontecendo na vidinha dela, no histórico dela. E a partir daí, a gente tem já uma intervenção. Então, a gente fala muito no curso que o momento de avaliação já é um momento interventivo, porque a gente está avaliando e a gente já pode dar algumas orientações, a gente já pode entender. Se a criança está sentada, você está fazendo avaliação, a criança está mal posturada, você já pode fazer orientação em relação à postura. Se você vê a criança usando um utensílio demonstrando claramente algum sinal de desconforto, a gente pode fazer uma orientação em relação a isso. E isso já permite que a gente comece a desenhar os nossos objetivos. E esse é um ponto que a gente conversa muito quando vai entrar na parte de intervenção especificamente, porque a gente já passou aí, entendeu? Onde a criança está, como ela está se desenvolvendo,
quais são esses tipos de dificuldade, será que essa criança tem ou não tem? E aí a gente começa a desenhar o objetivo frente ao diagnóstico que a gente tem. E é muito importante que a gente saiba escrever os nossos objetivos terapêuticos, porque escrever os objetivos ajudam no planejamento das intervenções, eu poder ter para onde voltar. Eu vou fazer um planejamento de sessão. Isso não significa que as nossas sessões são rígidas e são feitas exatamente como está dizendo o objetivo, mas eu ter um objetivo me guia para que eu estruture uma sessão. E mais importante do que isso também, que a gente possa alinhar essas sessões com a família, porque é importante que tenha esse alinhamento para que a família saiba o que você, enquanto terapeuta, está fazendo. Para que ela também possa entender, trocar a lente, que a gente fala muitas vezes, porque às vezes ela diz, mas por que que tá fazendo isso? Se ela souber por que que tá fazendo, a chance dela engajar, dela conseguir fazer, da gente entender se ela tem dificuldade ou não com essa orientação que a gente está passando. E aí a gente vai ajustando essas informações e conseguindo um engajamento maior dentro da terapia e levando essa orientação que está acontecendo, muitas vezes em sessão, para fora da sessão. Isso é algo que também a gente fala muito. E a partir daí, existem inúmeras abordagens, né? A gente fala muito das diferentes formas de intervenção. A gente preza muito a autonomia do terapeuta. A gente fala o tempo inteiro e Uhum. defende. A criança tem autonomia, a criança grita por autonomia. Isso é um dos valores da terapia de alimentação responsiva. Mas nós, enquanto terapeutas, temos que ter autonomia também, porque nós temos preferências de formas que trabalhamos, a forma como a gente se comunica, os utensílios que a gente utiliza. A gente precisa ter autonomia para tomar decisão dentro do nosso espaço, claro que baseado no que essa criança e essa família precisam. Então, a gente acaba apresentando diferentes formas de intervenção, diferentes estratégias, e a gente foca sempre em estratégias que se intitulam responsivas. A gente vai falar da terapia de alimentação responsiva, sim, que é uma estratégia, uma abordagem específica, que existe um documento que foi descrito, mas existe uma série de outras abordagens que são responsivas, são intituladas responsivas. E a grande maioria delas, uma de nós já fez, ou uma de nós, ou as duas fizemos. Então a gente traz isso e tenta fazer essa leitura também pensando nessa como que eu posso falar, mas nessa transposição cultural, porque muitas dessas abordagens são feitas fora do Brasil. Então, se a gente pegar um recorte e tentar colocar isso, eu vou seguir única e exclusivamente essa abordagem, é bastante desafiador. Então, a gente traz muito essa autonomia. Como que você vai lidar no cenário que você tem, com a condição que você tem para pensar sobre esse caso? E a gente entende que isso é frustrante às vezes, porque é aquela coisa de não ter receita de bolo, não é igual um protocolo que tu pode aplicar e é assim, você segue esses passos dessa forma e a criança vai provar 5 alimentos. Não, não existe isso na terapia de alimentação responsiva. Não existe esses números e essas atividades tão específicas assim. E às vezes é frustrante, tanto para os profissionais aprendendo quanto para os pais, mas é uma coisa que a gente fala e eu acho que dá para falar aqui também, mas é justamente isso. Às vezes até as mães perguntam, tá, mas então que atividade que eu vou fazer na hora da refeição, no momento de refeição? Nenhuma. Às vezes é nenhuma, porque dependendo da família, e eu falo isso porque eu estava com uma criança e uma família assim pensando nisso, não, vocês precisam transformar isso numa coisa prazerosa, transformar o momento de refeição. Então, às vezes a gente na terapia de alimentação responsiva e nas outras abordagens responsivas, dependendo de como estava sendo feito, e se é muito tempo, às vezes a gente pega crianças de 7, 8 anos que está há muito tempo em terapia, e às vezes por estratégias que a gente não concorda muito, até provavam alguma coisa em sessão ou em casa, mas nunca por motivação interna e nunca se mantinha. Então a gente vê que às vezes entrar nessas abordagens até parece um retrocesso. Parece que, ai, deu um passo para trás, porque antes estava mordendo a banana na sessão, ou estava mordendo a banana se eu pedia. Mas isso não é motivação interna e é um dos valores principais da terapia de alimentação responsiva. Então a gente fala muito e dá muita subsídio para os profissionais poderem olhar, entender e poder argumentar que isso é o melhor. Isso vai ser o melhor para a criança, isso vai ser o melhor para a família e não necessariamente às vezes conseguir algo de fazer a criança fazer, porque a gente não faz a criança fazer nada, né?
Isso as pessoas já devem estar cansadas de ouvir a gente falar. Mas como a gente já falou esses dias, né? Na nossa bolha a gente fala bastante, a gente não sabe se todo mundo já ouviu. Mas a gente não faz a criança fazer os pais, nem os profissionais, a gente não quer fazer a criança comer. A gente quer poder proporcionar toda essa mudança para que ela se sinta e ela queira pedir, ela queira fazer. E aí isso é motivação interna. E isso às vezes é com um formato que não é tão condizente com o que a gente já é acostumado em fono. Por exemplo, montar um protocolo para tratar a disfagia com esse passo, a gente regula, a gente organiza e a criança deglute com eficiência. Hemiota, precisamos trabalhar, vai fazer um exercício, fortaleceu e conseguiu. Então, é diferente a alimentação. E por isso que a gente precisa falar tanto nesse momento anterior à intervenção, porque a gente vai montando aos poucos isso e vai transformando a forma até com que os profissionais estão vendo as abordagens e como passar isso para os familiares com confiança de que, não, isso é o melhor nesse momento, isso vai ajudar. Parece que não, mas vai, confia que vai. Se a gente mudar relação, respeitar, dar autonomia e a criança vai, com a competência também, ter essa motivação interna, que são valores da terapia de alimentação responsiva, isso vai fluir e vai funcionar, né? E a gente fala muito sobre o como fazer isso, né? Porque o como fazer, muito a gente precisa da família. Não existe uma terapia que vai ser você e a criança. Essa criança, ela pertence a uma família, essa família pertence a um sistema e a gente precisa considerar isso no nosso processo de intervenção. Então, a gente fala muito sobre a importância da orientação parental. E aí a gente estrutura junto o que é essa sessão de orientação parental, porque a orientação parental é estratégia, não é algo que você vai fazer e vai falar em 5 minutos, vem aqui que semana que vem a gente vai fazer isso, hoje a gente fez isso. Se no final da sessão eu passo um relatório do que foi feito, isso é um relatório do que foi feito, isso não é uma sessão de orientação parental. Então a gente precisa saber orientar. E para fazer essa orientação, quando a gente pensa em como tratar, é importante que a gente entenda em que nível de informação essa família também tá, porque a gente vai pensar em orientações que são mais gerais e orientações que são mais específicas. Orientações que são, eu gosto da ideia de fora para dentro, né? Às vezes a gente começa mexendo no ambiente, começa mexendo na estrutura, mexendo no posicionamento, na mesa, o que tem disponível. E aí a gente vai afunilando para coisas que são mais específicas, até a gente chegar talvez em uma alteração do alimento específico, a forma como a gente prepara o alimento, a forma que a gente corta, o utensílio que a gente utiliza. Isso vai acontecer, mas a gente precisa primeiro organizar a casa. E essa organização começa com estratégias gerais, e aí a gente passa para estratégias mais específicas que vão se encaixar para aquela criança e para aquela família naquele momento. É. Dentro desse movimento e dessa criação de tudo que eu e a Bibi temos de experiência em trabalhar nessa área, a gente também desenvolveu uma ferramenta, que é a tabela que a gente usa para a terapia de alimentação responsiva. Porque, de vez em quando, a gente se depara com famílias ou com, ainda mais famílias que passaram por muitos terapeutas e muitos processos, em que a gente precisa organizar e voltar para a base. E essa terapia de alimentação responsiva, o documento, ele dá guidelines, assim, não é guidelines estruturados, bem quantificados, assim, mas formas que a gente pode trabalhar para trazer a autonomia, para trazer a competência, trazer a motivação interna de uma forma leve e responsiva. E aí a gente criou essa tabela em que a gente organiza para falar com os pais e faz em conjunto com eles muitas vezes, para poder estruturar, né? Então, essa tabela a gente explica totalmente como utilizar ela, mas é uma coisa diferente, assim, que a gente que criou, a gente que organizou e que nos ajuda muito a pensar na terapia de alimentação responsiva, como implementar ela e ter os objetivos em alinhamento e conjunto com a família, trazendo a família para entender o que que é autonomia, como calibrar essa autonomia, como fazer e trazer a família junto, para a gente trabalhar junto, porque o nosso papel como terapeuta, a gente entende, não é ditar a regra para a família. Você tem que fazer assim, a rotina deve ser assim, o leite deve ser nessa quantidade, a comida deve ser orgânica e adequada. Não, o nosso papel é facilitar e dar subsídios para que a família possa também fazer escolhas, possa entender o que que é uma autonomia e como que eles vão pensar nisso,
junto com a criança no momento que a gente não tá, porque a gente não quer que a família dependa da gente e que a criança dependa da gente. O que acontece às vezes de na sessão a criança tá super provando, se sentiu confortável, se sentiu bem e tá fazendo, chega em casa, não. Isso não adianta para terapia de alimentação responsiva. A gente tem que ter a família tendo essa autonomia também para poder fazer em casa, porque é eles que estão mais de 3 vezes por dia, às vezes a escola também, né? E às vezes cuidadora, IAT e tudo mais. Isso tudo é considerado, mas não é a gente. A gente vai ver uma, 2 vezes. A gente até pode ter um momento intensivo com uma família, mas não é a gente que vai estar lá. E eles não podem depender da gente. E o que é também contraditório num mundo, né? Capitalista comercial, a gente pensar e falar isso, né? Mas enfim, a gente não quer que a família seja dependente, a gente quer que elas possam, assim como a gente quer que os profissionais possam fazer e ter esse desenvolvimento de uma forma independente, né? Que eles consigam ser autônomos e independentes para que flua a alimentação da criança e da família, que se modifique a forma que está sendo feita, né? Isso a gente fala muito numa ideia de de co-sharing, de partilhar, né? De fazer junto, poder compartilhado, né? Então, por Poder. exemplo, são tomadas de decisões que não são feitas por mim, terapeuta, e nem pela família. É uma busca de equilíbrio. Do ponto de vista terapêutico, é importante que você faça isso. Você acha que consegue fazer isso? Como que você se vê fazendo isso dentro dessa rotina de você? Idealmente, talvez seria 5 vezes por semana. É realmente quanto que dá? Duas? Ah, será que a gente pode tentar três? Porque existe uma troca para a gente buscar por esse equilíbrio. E isso vem muito do que tem se estudado em relação às questões do trauma também, quando se lidam com questões do trauma. E isso é algo que a gente vem falando e que é importantíssimo considerar quando você estiver pensando como tratar uma criança com dificuldade alimentar, porque precisa se considerar as histórias prévias, o que ela passou. E a gente precisa pensar que a base, o que vai fazer o resto andar é essa sensação de segurança. Sentir-se seguro também é um dos objetivos que estão descritos no documento da terapia de alimentação responsiva. Então, como nós, enquanto terapeutas, vamos favorecer o ambiente para que essa criança se sinta segura e apta para desenvolver esse interesse e estar disponível para aprender, porque a alimentação é uma habilidade que é aprendida em vários aspectos da vida. Então, isso também é algo que a gente traz bastante e faz pensar sobre o quanto esta família já passou nesse processo, o quanto essa criança já passou em relação às dificuldades de alimentação. E isso é importante para a gente pensar dos nossos recursos. Porque quando a gente fala em como tratar, muitas vezes pensa, tem que mudar o alimento. Ah, tem que ter air fryer, tem que ter cortador, tem que ter isso, tem que, né? E a Ana fala Uhum. muitas vezes, eu adoro quando elas não tem que nada, né? Não tem que nada. A gente tem que olhar para essa criança e entender o que está acontecendo. É, e a partir daí, quando a gente considera quais são esses. Começa a pensar nessa criança, qual é o histórico dessa criança? Né? O que que motiva essa criança a comer e a não comer? Porque uma criança aprende a não comer. E isso Uhum. muitas vezes ela aprende a não comer porque ela não tá bem, ela não tá confortável, ela não tá segura. Então, se a Até gente por vai. questões de trauma também, né? Até uma Exato. experiência negativa que fica traumática. Exatamente. E aí a gente vai falar de recurso, mas não existe nenhum recurso melhor do que você terapeuta saber o que fazer. Essa sua autonomia de conhecimento, de entender. E o nosso conhecimento, ele não é estático, ele é dinâmico. A gente precisa entender que existem coisas que vão, variáveis que vão mudar. O que a gente fala hoje não se falava 5 anos atrás, não se falava três, e não se falava talvez há meses atrás. Então, é Entre importante, TAR e DAP não se falava há meses atrás, coisas que agora se exatamente. considera. Então a gente está constantemente em movimento. Claro que se você puder ter recursos diferentes, legal, mas não vai ser o recurso que vai fazer a diferença na sua terapia, mas vai ser o porquê você está usando o recurso, né? O que que pode facilitar? Pode tornar mais divertido? Pode, mas se for o recurso que estiver favorecendo essa criança a comer, a gente tem que repensar. Porque aí a gente está vindo com um estímulo que é de fora. E se a gente for Isso. pensar nas bases e nos valores da terapia de alimentação responsiva, a gente precisa que venha de dentro, né? Ai, mas é muito legal isso, né?
A gente é apaixonada pelo que a gente faz. Isso me perguntaram essa semana. Nossa, tu gosta muito do que tu faz, né? Porque eu descrevi para uma pessoa assim rapidamente o que eu fazia, e a pessoa ficou, tu ama muito o que tu faz, né? Eu falei, sim. E sim, essa parte de trauma a gente quer aprofundar também muito mais, porque a gente ouve muito, como assim comer pode ser traumático? Como assim vai ficar? E fica em sistema límbico, memórias negativas e também pode, dependendo da frequência com que ele é exposta a esses momentos negativos, né? Até em hipocampo com memória negativa e traumática. E a gente precisa abordar isso, né? E tá vindo mais estudos sobre isso, sobre trauma, até em aspectos daí de terapias em outras áreas, mas não exatamente com alimentação, mas vindo assim como olhar para o trauma, conseguir abordar ele e ressignificar para ter essa segurança, para pensar na memória como algo que não dói mais ou não machuca da mesma forma, porque aí a criança assim e a família vai se sentir melhor. E a família tem momentos de trauma também, né? Teve uma família esses dias que a mãe falou, eu tinha medo que a criança ia morrer quando estava na minha barriga, porque era uma criança que tinha uma questão de cardiopatia muito importante. E aí eu fiquei, nossa, como isso é significativo para agora, que a criança tem 5, 6 anos e ela ainda tem medo que algo vá acontecer. Então, queria lembrar só dessa parte. E é importante que a gente pense, né, que tratar dificuldade alimentar, a gente vai começar olhando para essa criança, entendendo quem é essa criança, como é que ela tá. Mas muitas vezes essa criança vem também pra gente, ela chega pra gente e antes dela, a família já traz uma característica dela. Como, por exemplo, ela é TEA, ou ela tem uma síndrome genética, ou ela é T21, ela tem síndrome de Down. A família traz a criança e já traz uma caracterização dela. A gente precisa entender sobre transtorno do espectro autista. Porque essa população existe uma alta prevalência de dificuldade alimentar nessa população. A gente precisa entender sobre doenças genéticas, sobre crianças com alta complexidade. Eu preciso saber todas as doenças? Não, eu não preciso. Mas eu preciso saber que se eu recebo uma criança com um diagnóstico médico já estabelecido, que eu entenda qual é o impacto dessa dificuldade, dessa característica dentro das questões de alimentação, para que a gente possa considerar isso dentro do nosso tratamento também. Eu acho que tem uma coisa que a gente começa muitas vezes as nossas falas e até a aula falando: a alimentação é algo complexo e multifatorial. O Uhum. tratamento não vai ser algo simples, faz isso que vai resolver. A gente precisa desenhar uma linha de tratamento. Pensando nessa ideia de desenhar, acho que tanto eu quanto a Ana, a gente é muito visual. A gente literalmente desenhou um fluxograma de tratamento, né? Que é, eu tenho dois sinais, eu tenho características. Eu tenho um sinal que talvez seja mais relacionado às questões de recusa, e eu tenho um sinal que talvez seja mais relacionado às questões de habilidade motora. Para que lado que eu vou? Então, partindo desses sinais, dessas características, que eu nem estou falando de diagnóstico, eu não estou dizendo que é esse diagnóstico ou é aquele, mas qual é a característica que essa criança está apresentando? É um comportamento de recusa? Ou eu já estou vendo uma questão mais relacionada a uma inabilidade motor oral? E a partir desses dois pontos, existe um raciocínio para o tratamento. E a gente desenhou isso dentro do nosso curso como um fluxograma de tratamento, onde a gente ajuda a seguir o passo a passo para entender, tá, a criança apresenta isso, aonde eu vou agora? E daí a gente vai seguindo, seguindo, seguindo e passando por que tipo de orientação que faz? Será que é aqui que eu modifico o alimento? Ou será que é aqui que eu falo de divisão de responsabilidade? E aí a gente vai ajudando vocês a conseguirem pensar nessas diferentes características para que vocês possam ter tomada de decisão e entender, ok, eu preciso pensar mais sobre isso ou mais sobre aquilo. E até os encaminhamentos que são feitos, quem precisa entrar das equipes, né? Tem vezes que a gente acha que a gente vai fazer um planejamento com os pais, avaliar, planejar, vai sentar ali, daí tu começa a conversar com a TO, aí tu começa a conversar com a médica, e daí tu fica, mas não vai adiantar nada, porque tem isso e isso da família e desses outros profissionais que precisa ser olhado junto ou antes, porque senão a gente não vai evoluir, a gente vai chegar num limite. E acho que a experiência com um tratamento nessa área que a gente tem já nos faz visualizar lá na frente, porque eu tô pensando numa
numa situação específica, mas que eu pensei, essa criança até vai evoluir até isso aqui. A partir disso ela não vai passar se não entrar psico, se não entrar até, se não entrar, porque eu não, a gente como fono, mesmo tendo essa abordagem e esse olhar mais amplo, tendo as nossas formações por psicólogas, por TOs, por todos os cursos que a gente fez, todas as formações internacionais que a gente tem, não foram só de fonos, foram dessas outras áreas. Então a gente tem um olhar para isso. Mas mesmo assim, isso nos faz entender que onde está o limite já, sabe? Eu enxergo dessa, assim, onde está esse limite. A gente até vai evoluir, mas se não for feita uma reunião de equipe em que se fale sobre todos esses aspectos que precisa se falar, vai haver um teto, tem um teto até onde vai ir, sabe? Não vai, não, é muito raro que vá se passar disso. Claro, muitas vezes se passa, e eu não vou falar isso para a família, né? A gente não fala isso para a família nem, mas como profissional, a gente entender que a gente está vendo que ali pode ser o limite, a gente já tem que estar pensando em todos os outros aspectos que vão vir para a gente não chegar nesse limite, para a gente já falar com a equipe, já falar com a família, já trazer todo mundo e dizer, olha, a gente tem que estar todos alinhados. E isso a gente sabe que é um privilégio conseguir fazer, não é toda, toda a equipe que aceita, não é toda a equipe que se conversa tanto, não é toda a família que quer que se faça tudo isso, porque a alimentação mexe com muita coisa interna das famílias também. Então, às vezes, eles não estão preparados para tudo isso. Mas eu estou tendo sorte até, pensando assim que eu estou passando pelo Brasil e vendo famílias específicas e sendo a terapeuta que está entrando para quase como uma consultoria interna de tudo que está acontecendo, eu vejo que tem muitas equipes muito legais que querem saber, querem ouvir e querem fazer esse movimento. Então, essa parte é legal também. Esse fluxograma mostra quase que um resumão de todas as abas que a gente abre, todas as formas que a gente ensina para dizer, olha, tá aqui todas as ferramentas que vocês têm, vocês vão ter que depois saber pegar e saber direcionar, e a gente dá um pouco de um visual de como direcionar, né? De como pensar o que seria prioridade naquele momento, para que lado iria se essas coisas acontecem. Mas, claro, não tentamos prever tudo o que acontece, né? Mas é muito claro, assim, já pra gente, e um formato, assim, que o curso é, essa linha que o curso faz, né? De tratamento, tudo até chegar no tratamento e intervenção. E eu penso que se a gente fosse resumir, assim, essa ideia do como tratar, né? Como tratar uma criança com dificuldade alimentar, a gente precisa entender onde essa criança tá, como ela está se desenvolvendo, como é que é o histórico dela em relação os marcos de alimentação, os marcos de desenvolvimento, como essa família está se sentindo, a gente vai pensar nas questões do trauma, a gente vai entender o que essa família tem de expectativa em relação à alimentação e o que essa criança está apresentando, porque muitas vezes também essa criança não está comendo 300 alimentos e está comendo 250. Muitas vezes essa criança está comendo 5 alimentos e a família queria que ela comesse só 10. Então, entender também sobre essas questões de expectativa é algo muito importante. Então, como tratar? Encontra essa criança, entende essa família, passa para analisar esse desenvolvimento, avalia, tem diagnóstico diferencial, será que é uma dificuldade já estabelecida? Não, que tipo de dificuldade é? É um DAP? É um TARI? Começa a planejar uma intervenção. Essa intervenção vai ser baseada na linha que a gente trabalha em responsividade e desenha uma estratégia com autonomia. A gente vai considerar muitas questões sensoriais, a gente fala de questões sensoriais isoladas, como olhar cada questão, como pensar em cada questão, a importância dos sentidos na terapia. Mas essa terapia ela tem que ter autonomia, e para ter autonomia tem que ter conhecimento de todos esses aspectos que são fundamentais. E a partir daí se desenha, e aí se incrementa com recursos ou não, porque o conhecimento vocês já vão ter para conseguir lidar com as questões que são reais naquele momento. Então, essas tomadas de decisões compartilhadas com a família vão favorecer uma adesão da família ao tratamento. E uma terapia bem-sucedida vai ter uma boa adesão da família em relação às orientações e ao que é feito para além do espaço terapêutico, né? Essa generalização dessas estratégias que a gente está falando. E perfeito, achei perfeito. Acho que só para complementar, a gente também traz as crianças que estão dentro do espectro autista ter algumas questões diferentes, a gente traz também um módulo só sobre isso,
não dando estratégias específicas, mas trazendo formas de abordar que se que se olhe para as peculiaridades de cada criança e do diagnóstico, né? Assim como casos médicos complexos, assim como um caso clínico detalhado para a gente fazer com as pessoas do curso, que geralmente foram, né, a gente é meninas, mas temos meninos também, mas fazer junto esse olhar integrado e detalhado para mostrar como colocar em prática tudo isso que foi dado como teoria. Que eu acho que é o que também se procura muito, né? Como fazer na prática as coisas, né? E uma E coisa muito acho que importante do como fazer, né? É a gente aprende fazendo. E a gente vai errar. Vão ter momentos que a gente vai ter escolhido um ponto e era, talvez teria sido melhor se fosse outro, mas é importante que a gente esteja disponível para aprender e para olhar para isso enquanto terapeuta também. E aí uma coisa que a gente fala muito é como que a gente continua estudando, uma forma de educação continuada, como que a gente continua pensando sobre, como que a gente acolhe essas angústias da prática também. Inclusive, agora, final de semana, tem a Conferência Internacional do Feeding Matters e a gente vai estar falando na conferência sobre grupo de estudo. Porque a gente tem também o grupo de estudo, que é um espaço que eu entendo como uma extensão, né, Ana? É uma extensão concordo. desse saber do como tratar, porque o como tratar ele é muito dinâmico. Então, se a gente puder trocar, se você tem outras pessoas, a gente tem dois grupos que ocorrem um num dia e outro no outro, com pessoas de diferentes lugares do mundo que têm diferentes cenários, do público, do privado, desde bebê até criança mais velha, com equipes completas, com equipes incompletas. Então, se você tem um espaço para trocar com outros profissionais, esse espaço para entender como fazer, ele ganha também uma dimensão diferente. Porque eu penso, talvez alguém já passou por isso. Como será que essa pessoa faria? E não vai ter certo ou errado de como a pessoa faria. Porque vai ter um delineamento antes, vai ter um entender o porquê está fazendo. E aí vem a autonomia de decidir o como vai fazer. Se a gente manter favorecendo esses valores básicos, motivação interna, autonomia, a gente vai poder fazer diferente. Porque eu tenho um jeito de trabalhar, a Ana tem outro, os colegas têm outro, mas a gente está atingindo os objetivos que são principais. Então, acho que tratar a dificuldade alimentar pode ser muito complexo. Mas se a gente tem um espaço para trocar, se a gente tem constantemente. Essa semana eu recebi uma família e enquanto eu estava analisando, eu estava mandando mensagem para Ana dizendo: Ana, tô angustiada, olha isso, é algo assim, é algo assado. Então a gente está constantemente em aprendizado também, né? Então, tratar essa família, tratar essa criança, principalmente com respeito e acolhimento, é um ponto de partida bem importante. Acho que é isso. Esse grupo de estudo é uma forma da gente continuar olhando para a gente e melhorando também, e olhando para as nossas frustrações como terapeuta também, né? Como a Bibi falou, a gente erra, e sim, a gente às vezes vai pensar, como não existe a receita de bolo, a gente pode pegar todas as informações e pensar, essa é a melhor coisa agora, e tem um detalhe que a gente não sabia, ou a família não falou, e não foi a melhor. E é essa dança da responsividade que a gente fala com a criança no momento de refeição, a gente vai fazer também com a família, a gente vai fazer também com a gente, de entender, a gente deu um passo, opa, não foi também aceito, a gente dá outro e pensa para que lado que eu vou girar esta dança agora, que lado que eles estão me direcionando, e aí a gente pega os recursos, pega as estratégias que a gente tem para se encaixar no que é melhor para aquela família, para aquela criança, né? E esse grupo de estudo ajuda muito isso. A gente consegue refletir muito sobre essas coisas e também acolher umas às outras, aos outros, dentro dessa área que é nova comparada a outras áreas e que a gente ainda está aprendendo coisas e que a pessoal lá do Feeding Matters que faz os consensos estão aprendendo coisas e estão falando nos conceitos e no que se sobrepõe ou não. Então, de novo, a gente já falou isso também, mas quem fala com absoluta certeza e talvez até uma arrogância nesse momento, não está ouvindo que a gente está no momento histórico de consolidar essa área. Essa área não está consolidada, não é algo pronto, não está tudo pronto, a gente está aprendendo. E esse grupo, o grupo de estudo, a gente também
sente muito orgulho dele, porque a gente consegue fazer tudo isso em conjunto e crescendo em conjunto. E é uma das coisas que a gente, desde o Congresso de 23, mas no 24 a gente viu e quer, a nossa ideia é compartilhar como se faz a prática e crescer junto. Porque quanto mais a gente se junta para pensar, para contribuir, para compartilhar, para se acolher, quem vai ganhar é a criança e a família lá na frente, é as milhares de crianças pelo Brasil, quando a gente tiver mais grupos, vai ser milhares de crianças pelo Brasil que vão se beneficiar da gente estar num espaço compartilhando conhecimento e se ajudando. Não é para a gente, não é para o profissional sozinho. É óbvio que é bom a gente saber fazer as coisas, mas o objetivo, desde que a gente criou o primeiro curso em 2021, desde que a gente se juntou para fazer tudo isso, é as famílias e as crianças consigam ter essa oportunidade de desenvolver a alimentação, reestruturar e ressignificar relacionamento e ter prazer na hora de comer e poder se alimentar com segurança, eficiência e prazer. Né? Disse tudo. E se vocês nos ouviram até aqui e querem saber mais sobre como tratar, querem se aperfeiçoar, querem, manda mensagem pra gente. A gente ainda não tá com inscrição aberta para nova turma, mas a gente vai organizar, porque acabou de fechar uma. Então, pra gente saber também, manda mensagem no Instagram ou por WhatsApp, tanto faz. Segue a Anima, compartilha conteúdo para que a gente possa conscientizar cada vez mais sobre as dificuldades. Dificuldade alimentar é real, não é frescura, não vai passar sozinho. Quanto mais a gente conseguir orientar as famílias sobre isso, a gente também tem que entender que essa demanda vai aumentar. Então, as mais famílias vão chegar. E nós, enquanto profissionais, se queremos trabalhar com desenvolvimento infantil, a gente precisa saber, pelo menos, identificar que existe uma dificuldade e poder encaminhar para quem saiba trabalhar ou para quem esteja aprendendo a trabalhar com isso, para que possa se olhar. E se você está aprendendo a trabalhar, procure a supervisão, procure a troca, vamos conversar, vamos fazer um gerenciamento do caso, vamos entender como que você pode otimizar o seu atendimento, como que você pode melhorar a sua prática. Se você já fez diferentes cursos, às vezes chega na hora do fazer e fica desafiador. Como que eu vou botar toda a teoria na prática? Vamos tentar Uhum. junto? Vamos fazer junto? Então, escreve pra gente e obrigada por terem ouvido. E se tiverem sugestões, Tá aqui. mandem pra gente também.